Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Eu estou aqui com a imensa honra de reencontrar aqui virtualmente minha amiga aqui, Luciana Filhote. Luciana, que prazerzaço lhe rever, minha amiga. Nossa, é bom demais te encontrar aqui, Johnny. Fico muito feliz com essa oportunidade da gente estar se vendo depois de tanto tempo, né? Exatamente, registrar aqui, deixar registrado, pessoal, a Luciana me contratou como estagiário lá na mineração lá do Norte, depois me recontratou como engenheiro, e até achei massa, acho que ela não lembra disso, mas quando eu recebi o e-mail lá da contratação, ela, é você que tá vindo, adorei quando eu vi seu nome, digo, rapaz, diga isso, é bom que a gente é relembrado aqui, eu fiquei muito feliz também, então deixo registrado aqui esse meu agradecimento, viu, Luciana? Nossa, eu que agradeço, Johnny, é uma imensa alegria mesmo ver, assim, né, eu comecei fazendo recrutamento de estagiário e ver a pessoa deslanchando assim, consagra o trabalho, né? Então é uma alegria imensa mesmo. Foi na época e é agora ver você aí, né, com esse trabalho todo que você está desenvolvendo, é incrível. É um prazer imenso mesmo. Ok. Pessoal, vou chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Pessoal, agradecer aí aos patrocinadores, que sem eles nós não continuaríamos esse trabalho, tá certo? E esse assunto aqui, gente, vira e mexe, vocês pesquisam e a gente traz aqui, dos programas que sempre são bem acessados, né? E a gente vai falar sobre saúde mental no trabalho e também focado na NR1, né, que é na qualidade de vida dos trabalhadores. E chamei a Luciana porque ela é psicóloga, formada aí pela PUC de Minas, tem especialização em MBA em gestão estratégica de pessoas, uma profissional aí com mais de 25 anos de experiência, atuou nas áreas de psicologia, especialmente na organizacional clínica, né? Tem experiência internacional em ambiente multicultural, em várias empresas aí multinacionais, como ela falou também em recrutamento e seleção, onde a gente se encontrou. Atualmente ela é consultora em atendimento ao cliente na estruturação do processo de RH, carreira, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção e também engajamento, né? Então, Luciana, por que, começando aqui sobre esse tema que a gente está conversando, né? Por que você acredita que a saúde mental virou um tema tão relevante hoje nas conversas em ambiente de trabalho nesses últimos anos? Uhum. Johnny, é interessante porque, assim, no ano passado, dados do Ministério do Trabalho mostraram um aumento expressivo de afastamentos decorrentes de doenças e transtornos mentais, né, relacionados à saúde mental. Então, assim, depressão, ansiedade, burnout, bipolaridade são fatores que vêm crescendo. A gente sabe que a pandemia teve deu um incremento, um empurrão para isso aí, né? Na época da pandemia, a gente viu muitas pessoas em sofrimento pelas condições em si, né? Pelo número de mortes que a gente teve, pelo fato de isso estar tão pertinho da gente, talvez como nunca visto antes. E em doença mental, né? Em saúde mental, a gente sabe que cessado o fato, não necessariamente cessam os seus sintomas, né? Os desdobramentos dele. Então eu acho que esse incremento aí, né, nesse assunto é muito em decorrência disso. A gente ano passado teve quase 500 mil afastamentos decorrentes de transtornos mentais, né? Nossa, realmente é um número muito alto, assim, visto a população brasileira, né? Então, é um tema que a gente está trazendo aqui, e acho que tem pessoas até que acham que ao final desse ano, que a gente vai até pensar que pode estar até passando por isso, não sabe, né, Luciano?
sem dúvida, às vezes as pessoas custam a perceber que estão em sofrimento. A gente, aliás, não é uma sociedade muito atenta a isso, né? O que rege a nossa vida, especialmente no mundo ocidental, penso, logo existo. Então, tudo que não é da ordem da razão, do pensamento, da lógica, é colocado para debaixo do tapete. A gente não tem muito o hábito, pelo menos no ambiente de trabalho, de prestar atenção no que a gente está sentindo, né? E aí eu não estou falando só das emoções, eu estou falando de perceber que algumas situações te causam uma certa taquicardia, uma certa sudorese, um certo desconforto, um constrangimento. Muitas vezes no ambiente de trabalho a gente vivencia isso no nosso corpo, mas passa a página e vai para a reunião, passa a página e faz a apresentação, passa a página e estende a jornada para fazer a entrega. A gente banaliza muito muitas situações do ambiente de trabalho, dando elas como normais, quando na verdade não são. Então, às vezes o próprio colaborador custa a perceber que ali tem um fator que não está caminhando bem. E uma coisa interessante é que, assim, as doenças no geral, mas especialmente as doenças de ordem de saúde mental, né, as doenças mentais, digamos assim, elas não são um terremoto que acontece, não é isso, é um processo. Ela não é um processo. Ela não é uma batida de carro, né? Quando a gente tem a batida de carro, em termos de adoecimento, ela já está instalada. Então, doença, no geral, as doenças são processos, e a gente precisa entendê-las como processo. Só que às vezes a gente só percebe esse processo quando o caldo derrama, e aí a doença está ali, né? Está na nossa frente, está instalada. Então, acho que essa discussão é super importante, inclusive por isso, para as pessoas começarem a se questionar, nossa, será que isso que eu estou sentindo pode ser sinal de alguma coisa? Né? Exato, você falando aí, eu lembro que na década de 90, né, eu era técnico em informática, ali quando teve aquele boom do PC, né, se tornou computador pessoal, aí eu me tornei técnico e tal. Eu me lembro que eu trabalhava muito tempo de montagem e manutenção. Chegou um momento que eu comecei a passar mal e eu não entendia porque eu estava passando tanto mal, e eu gostava de trabalhar, eu gosto de informática. A gente já conversou até sobre isso, eu passava mal, assim, mas depois foi com o tempo, hoje adulta, que eu penso, porque eu já tinha esse problema já na década de 90, hoje tem nome, já tem tudo, né? Então, com a informação, como você falou, acesso à informação. E as pessoas gostam muito, muitas vezes, do trabalho que realizam, né? E acham que talvez estejam fazendo corpo mole, e acham que talvez precisem se preparar mais, né? Que aquilo que elas estão sentindo, elas não valorizam. O fato é que a gente desqualifica, a gente deslegitima aquilo que a gente está sentindo, né? Então, eu estou com uma dor de cabeça depois de 8, 10 horas de trabalho. Exato, e acho que eu não me dou o direito de parar e recomeçar. Eu não escuto. Essa dor de cabeça pode ser... Dor de cabeça é a coisa mais genérica que tem, né? Mas eu não me questiono se aquilo não é decorrente do meu cansaço. Exato, Então, a gente precisa aprender a respeitar os limites do nosso corpo, né, a perceber isso, mas o mundo corporativo não nos dá muito esse espaço. Então é uma briga, né, uma disputa interna sobre ao que eu vou prestar atenção, a demanda do meu chefe ou a minha dor de cabeça, né? Exatamente, ao compromisso já assumido ou a minha dor na coluna, ou a minha tristeza profunda, ou a minha falta de sentido, de propósito, a minha sensação de vazio. Como é que vai ser isso, né? E pegando um gancho nesse que você falou, né? A gente falou sobre dor de cabeça, mas quais outros fatores assim do dia a dia
pode afetar negativamente assim, o bem-estar emocional das pessoas? Olha, eu diria que de cara a gente tem alguns fatores que são estruturais, que afetam e a gente nem se dá conta. Por exemplo, racismo, machismo, misoginia, são fatores estruturais, estão na sociedade, né? E o mundo do trabalho, ele é um reflexo da sociedade em que a gente vive, então não dá para a gente desconsiderar que isso faz parte do mundo corporativo. Ignorar isso, negligenciar isso, é tampar um sol com a peneira. Então esses são fatores. E eles levam a algumas coisas de ordem prática, por exemplo, assédio, né, dentro das empresas, moral e sexual. A questão da pressão excessiva por resultado. A gente vive num mundo absurdamente competitivo. Essa não é a natureza das pessoas, né? A gente só chegou até aqui porque a gente colaborou durante muito tempo, né? A gente não evoluiu enquanto espécie por competição, a gente evoluiu porque nós somos capazes de colaborar. E cada vez mais a gente vê um universo, né, intracorporativo, na sociedade em geral, mas intracorporativo, baseado em competição, em quem chega em primeiro lugar. Isso é um fator muito relevante, né? Então, jornadas extensivas de trabalho. Desde sempre a gente briga com os controles de hora extra, né? Às vezes as empresas têm meta de hora extra, imagina, tinha que ter meta de não ter hora extra, né? Então, assim, o home office parece que vem ajudar, mas não. Ele te tira um pouco do trânsito, ele te dá uma certa flexibilidade, mas por um outro lado, não tem tempo, né? Qualquer tempo é tempo para você atender. Às vezes, 8 horas da noite você está em casa. Porque já que você está em casa mesmo, você vai exatamente, já que você está aí. Às vezes não tem uma cobrança da liderança, você percebe, mas já que você está lá e está confortável, então você vai adiantar alguma coisa. A tecnologia acaba nos fazendo refém. Ela é super positiva por um lado, mas por outro ela nos faz refém, né? Hoje todo mundo tem telefone corporativo, então é para você ser achado a qualquer hora, né? A gente tem um prolongamento da jornada, não tem mais pausa, não tem mais hora de ir para casa, hora de ir para o trabalho. Essas coisas se misturaram. Isso é um fator que compromete, né, a saúde mental. Não tem interrupção, você tem que estar o tempo inteiro disponível. Então esses são fatores, né, assim, de bate-pronto que interferem muito. Isso eu estou falando de uma forma mais geral, mas tem outros fatores da vida pessoal que interferem no bem-estar. Se você está com um filho em casa adoecido, você não está aqui disponível 100%, você está preocupado. Isso pode gerar estresse pode gerar adoecimento. Estresse prolongado pode gerar adoecimento, está muito relacionado a isso, né? Então, acho que esses são exatamente importantes. O feito que você falou, me lembro quando a gente começou, todo mundo aqui que está assistindo teve algum momento de home office. Chegou um momento, eu escutei gente falando, rapaz, nessa pandemia eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando eu estava no escritório. Sim. Porque eu já acordava, já tinha... Eu me lembro que eu já estava no online, né? Antes mesmo da pandemia, eu já estava no online. E muitas ferramentas a gente implementou e depois, hoje em dia, já virou comum. Mas estava lá a tela, reunião, às vezes uma cruzando com a outra e falar, gente, isso aqui não é a quantidade, não é qualidade não, vamos verificar isso aí, realmente faz todo sentido. Não, e você pensa, né, com essa história do mundo digital, que facilitou antes, o líder estava ali no ambiente físico de trabalho com a sua equipe ali. Hoje a sua equipe está lá em Singapura,
Tem líderes que têm uma dispersão geográfica. E o que eu quero dizer com isso? Para você atender Singapura, você tem que ajustar o seu fuso horário. Exatamente, fuso horário. Né? Só que aí você tem gente lá em Singapura, mas tem gente no Brasil, mas tem gente nos Estados Unidos. Então, isso impõe uma jornada maior. Você precisa se adaptar a isso. Quer dizer, precisa. É exigido que você dê conta de se adaptar a isso, mas nós não somos máquinas, né? Não somos. Quando você falou do trabalho do home office, ele tem várias vantagens, ele traz uma flexibilidade, mas ele também tem esses pontos de atenção. Outra coisa importante nesse trabalho de home office, né, é a questão do isolamento. Às vezes, no ambiente físico, você tem ali com quem compartilhar, com quem dividir algumas impressões, você tem um colega que pode estar um pouco mais atento e que você também pode colaborar e estar mais atento a ele. Em casa, não, né? A gente também tem esse fator do isolamento que acaba reforçando algumas coisas relacionadas à saúde mental. Exatamente, né? Entrando um pouco também, né? A gente viu que recentemente a NR1, né? Que é a diretriz que estabelece a gestão de segurança e saúde do trabalho, foi atualizada e passou também a considerar os riscos psicossociais, né? Sim. O que significa isso na prática, Luciana? Bom, a NR1, ela é uma norma regulamentadora, assim, ela dispõe, né, ela dá diretrizes gerais de cuidado em relação aos riscos ocupacionais, né? Ela determina algumas coisas que devem ser observadas e cumpridas de forma a preservar, a garantir aí a integridade física e emocional do trabalhador. Essa revisão que foi feita no ano passado, além dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, ela inclui os riscos ocupacionais, os riscos psicossociais. E quais são esses riscos prioritariamente, né? É a jornada de trabalho, é o estresse, é o assédio moral, né, e sexual, é a pressão exagerada pelos resultados. Então, as empresas agora, não é que elas não fizessem, mas agora elas estão obrigadas a fazer, a considerar esses fatores também. Então, com essa inclusão, né, as empresas vão precisar mapear quais são esses riscos, né, principalmente esses aí que eu já citei, e vão precisar, se não conseguirem eliminar, que é sempre a primeira intenção, né, em termos de riscos ocupacionais, o primeiro objetivo é eliminar, mas nem todos você consegue. Então, ela vai precisar desenvolver ações de prevenção e de acompanhamento, de administração e de minimização desses riscos. Então, a novidade é essa. Por exemplo, a CIPA agora, né, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Isso não é da última revisão, já é do anterior. Mas a gente já fala de assédio há muito tempo, né? Eu acho que o ganho da NR1, dessa atualização dela, é colocar uma obrigatoriedade nessa atenção. Mas a obrigatoriedade na atenção não significa necessariamente uma garantia de que essas coisas efetivamente vão acontecer. Eu acho que para lá a gente ainda tem uma longa jornada. Para isso acontecer, ainda tem uma longa jornada. E não é culpa das empresas única e exclusivamente. O que eu quero dizer com isso? Nós somos uma sociedade muito refratária às questões de segurança, né? A gente pode citar alguns exemplos. Ainda hoje, apesar da lei seca, a gente bebe e dirige. A gente enquanto sociedade. A gente sabe por que não deve dirigir
depois de beber. Mas a gente ainda faz, a gente ainda tem aquela síndrome do super-homem, que essas coisas não acontecem comigo, porque eu tenho controle de mim mesmo, eu sei o quanto que eu tô ou não afetado pelo álcool, né? A gente ainda hoje já tem, nem sei mencionar aqui o tempo que a gente já tem radar nas estradas, mas a gente só obedece o limite de velocidade ao passar pelo radar, não é? A gente vê. Exatamente, O cinto de segurança é obrigatório, mas muitas pessoas ainda hoje, não colocam cinto, a não ser que saibam de uma blitz. Então, no geral, nós somos uma comunidade refratária à questão de segurança. A empresa é um reflexo do que nós somos fora dela. Então, a gente chega lá e a gente vê muitos colaboradores que resistem a colocar o tal do EPI, que para você fazer o cara usar o capacete é uma luta, que para você fazer o cara usar uma máscara é uma luta. As empresas apelam para medidas punitivas para garantir que o colaborador cuide da saúde dele. E aí nós estamos falando de situações que são muito práticas e objetivas, que dirá em termos de saúde mental, né? Que dirá em termos de saúde mental. Exatamente, você não está vendo, né? Não está tendo diferente, um braço quebrado, é algo tecnicamente silencioso falando, né? Por assim dizer. É silencioso, né? É silencioso, na maioria das vezes, vamos dizer assim, né? Se um colega entrar numa sessão armado, dando tiro para todo lado, não é tão silencioso assim, né? Mas aquele caso comum do colaborador, do colega de trabalho que vai adoecendo, né? É silencioso. Então, quando a gente fala... E, primeiro, já é difícil falar de medidas protetivas nesse quesito, né? E ainda que a gente fale, é difícil porque a gente não está muito acostumado. O colaborador acha, muitas vezes, eu ouvi isso muitas vezes, que segurança é para a empresa ficar bonito na fita. Ele não percebe que ele aderir àquilo ali, ainda independente de qual seja a intenção da empresa, é para ele voltar para casa bem, encontrar os familiares dele. Esse tinha que ser o primeiro objetivo dessa cultura de segurança. Então a gente precisa desenvolver uma cultura de segurança nas empresas. Muitas já trabalham com isso há mais tempo e vão precisar só incluir a questão de segurança psicológica, de forma honesta, verdadeira, real, objetiva e palpável, ainda que tenha muito de subjetividade nisso, né? O que me estressa não é necessariamente o que te estressa, né, Johnny? O meu limiar é diferente do seu limiar, mas tem coisas que numa forma geral, contribuem ou dificultam para que a gente tenha um bem-estar, né, em termos de saúde mental, no geral. Exatamente, né? Luciana, pegando um gancho no que você respondeu agora, né, que atitudes práticas, assim, a mais você pode observar que as empresas adotam, né, para melhorar o ambiente, reduzir esse estresse de recarga, de sobrecarga emocional? Seria bom se fosse simples, mas não é, né? A gente precisa criar um ambiente de segurança psicológica. E o que eu quero dizer com isso? É um ambiente onde as pessoas possam ser quem elas são, dizer o que elas pensam, da forma que elas pensam. Não estou dizendo aqui que a gente pode lançar a mão da falta de respeito, não é nada disso, mas que elas possam ser honestas e autênticas com quem elas são, para que elas não precisem
se policiar, que elas não precisem preocupar com a contribuição que elas vão dar e se elas vão ser, como que elas vão ser julgadas e percebidas a partir disso, né? Esse é um ambiente de segurança psicológica. Então, se você está numa reunião onde o líder pergunta se alguém tem uma dúvida ou se alguém tem uma ideia e o silêncio impera, não é possível que ninguém naquele ambiente tenha uma contribuição a fazer. Isso nos remete a uma ideia de que naquele ambiente não há espaço para se fazer essa contribuição, né? E eu estou falando de uma situação simples ali de uma reunião. Então, segurança psicológica não é uma coisa que da noite para o dia e por força de canetada de quem quer que seja vai se instalar no ambiente de trabalho. Eu acho que o primeiro passo que as empresas precisam realmente se debruçar é criar essa cultura, né, de ambientes mais colaborativos, de ambientes onde as pessoas se sintam seguras e confortáveis. Isso requer muita sensibilização, da corporação como um todo, né, de entender que isso é importante, isso não é para inglês ver, isso não é uma modinha, né. O outro passo, assim, a gente precisa conscientizar a liderança. O papel da liderança nesse quesito é fundamental. A gente sabe que pode ser um desastre, a atuação de um líder pode ser um desastre em termos de segurança para o colaborador, né? Ele pode ser um definidor de rumos ali, em termos de preservação da saúde ou de adoecimento. A gente vê situações assim que são muito equivocadas. E a culpa não é dos líderes em si. Muitas vezes as pessoas nessa corrida das empresas acabam promovendo pessoas que não estão tão preparadas assim para liderar uma equipe. Então é muita responsabilidade com pouca maturidade, e aqui sem nenhum preconceito no que eu vou falar agora, não me entendam mal, mas vira cego guiando cego, sabe? Então, os líderes precisam, além de estar preparados, eles precisam receber suporte para fazer isso, né? Porque muitas vezes ali, pressionados pelos resultados, eles querem dar o resultado. Exatamente. Só que eles não sabem como arrancar isso da equipe, e aí vai do jeito que conseguem, e o jeito que conseguem muitas vezes é a forceps, né? Então, conscientizar a corporação, isso tem que ser um compromisso da autoliderança, conscientizar os líderes no geral e conscientizar os colaboradores em dois sentidos. Eu acho que é assim, segurança, no geral, não é responsabilidade só da empresa ou da área de segurança, né, de saúde e segurança, que às vezes a gente acha que segurança é responsabilidade da área de segurança. Não é responsabilidade só do líder, isso é responsabilidade de todo mundo. Então, se eu passo numa área e vejo que o colaborador está trabalhando sem o capacete, independente de quem eu seja, aí na cadeia alimentar, digamos assim, né, na cadeia hierárquica, eu posso falar para ele: colega, você está desprotegido, põe seu capacete. Mas eu também posso chegar no meu departamento de trabalho, observar que o meu colega está diferente, né? Ele adota um comportamento diferente do que ele é no geral, e eu posso me interessar por ele e querer saber o que está rolando, né? Essa história de que a gente entra na empresa e deixa os problemas do lado de fora, isso está muito demodé, né? A gente não é só profissional ou só pessoal, a gente não é só corpo ou só mente, a gente é isso tudo junto ao mesmo tempo e embolado, né? Todas as doenças, em última instância, a gente pode dizer que tem uma interferência do meu psiquismo, né? Todas as doenças estão entrelaçadas ali,
todas. Estudos mais recentes mostram, por exemplo, né, estão chamando aí, só para exemplificar, o intestino de segundo cérebro. O que se observa é que aspectos psíquicos e emocionais interferem no funcionamento do intestino de forma direta. E que, por um outro lado, aspectos ali do ambiente intestinal interferem em condições emocionais, geram mais ansiedade, agravam quadros de depressão, só para dizer que o quanto a gente está mais interligado do que a gente pensa. Exatamente, né? Então, em última instância, todo adoecimento físico tem um componente emocional. E aí já falamos dos colegas, a gente precisa também sensibilizar esse próprio colaborador, de se olhar, de se perceber e de buscar ajuda, de pedir ajuda. As pessoas têm muita dificuldade com isso, Johnny, porque prestar atenção no que estão sentindo e pedir ajuda muitas vezes é lido pelo próprio colaborador e muitas vezes por quem está no seu entorno como um sinal de fraqueza, né? Você dizer que não sabe ou que não dá conta e que precisa de ajuda é lido como essa vulnerabilidade, se colocar nessa vulnerabilidade, muitas vezes é lido como fraqueza, como incompetência. Então eu acho que um primeiro passo prático, porque não adianta trabalhar em campanhas de prevenção de saúde mental, campanhas de prevenção do assédio, se as pessoas não estiverem sensibilizadas para isso. O primeiro passo, eu acho, né, eu acredito fortemente que as empresas precisam, as que já têm, reforçar, as que não têm, implementar, né, esse ambiente de segurança psicológica, esse ambiente onde as pessoas possam se expor sem serem julgadas, criticadas, massacradas, esse ambiente de atenção, de conscientização para a questão. Esse é um primeiro passo. Não adianta implementar grandes ações se não tem ambiente para que elas frutifiquem, para que elas floresçam. É a mesma coisa que jogar semente num terreno pedregoso. Não vai acontecer, né? A gente precisa preparar o solo para que isso aconteça. A gente vê absurdos ainda hoje relacionados à saúde, à segurança do trabalho, né? A gente vê empresas. Isso é uma coisa importante, né, Johnny? Porque assim, essa NR1, essa atualização, ela como um todo, né? E claro, a atualização também, ela se aplica às empresas públicas e privadas de qualquer segmento e de qualquer tamanho. Então, talvez as empresas grandes já tenham algumas ações, muitas ações, né? Talvez estejam em fases distintas de maturidade em relação a isso. Mas a gente vê uma enormidade de empresas que não tem nada nem incipiente em termos de segurança, que é muito objetivo. Você imagina em termos de saúde mental, né? Eu tive numa empresa que há pouco tempo que a gente estava discutindo os treinamentos, né, o oferecimento de treinamentos obrigatórios para desempenho de função, que isso é o mínimo. Se a pessoa entra para o seu posto de trabalho e não sabe quais são os riscos que envolve, o que ela precisa fazer para não se colocar ali numa condição de risco, você imagina, isso eu não estou falando de 20 anos atrás, estou falando de 3 anos atrás, né? Os exames periódicos, por exemplo, quantos empregados brigam para fazer exame periódico, acham aquilo um saco, né? Quando na verdade é um compromisso com a sua saúde, é um primeiro fatorzinho ali e eles nem são assim tão exploratórios, mas é um primeiro passo ali que pode te mostrar de forma precoce
que tem alguns pontos que precisam ser cuidados, né? Esse é o objetivo. Nós estamos falando de saúde física. Agora, qual o exame psicológico que você faz? Qual avaliação que você faz? Não, eu digo avaliação. A gente chega aí, o clínico fala, e aí, tá tudo certo? Tá tudo ok. E em casa, tudo ok? Também. Tem filho? Tem. E eles aí estão bem? Então, beleza. Ok, pode ir. Pronto. Então você pensa... Você fala brincando aqui, rindo, mas, poxa vida, você tá trazendo um ponto que é isso. Que é isso que eu queria perguntar também, né? Existe alguma forma, assim, de identificar, Luciana, esses primeiros sinais de alguém estar sofrendo com o ambiente de trabalho? Claro que sim, né? A gente pode ver, um isolamento é uma coisa que qualquer um vê. Não precisa ser médico, psicólogo ou gerente para você ver que um colega está mais calado, está mais isolado. Significa que ele está doente? Não, mas significa que ele talvez precise e queira ser visto, olhado, né? Essa é uma primeira necessidade do ser humano, eu não estou falando do trabalhador. Então, se o cara tá isolado ali e um colega chega e fala, nossa, eu tô vendo que você tá diferente hoje, o que aconteceu, né? A gente pode trabalhar nisso, não pode? Então, isolamento é um sinal. Doenças recorrentes é um sinal. Se não dá para os outros verem, o próprio colaborador pode perceber, nossa, eu estou constantemente aqui com uma infecção de garganta ou com uma infecção urinária, né? Mas eu tenho que me observar, porque eu vou esperar o periódico para falar que eu estou com uma infecção, que eu estou com uma ardência. Então, assim, adoecimentos recorrentes, atestados médicos frequentes são um sinal de que alguma coisa está acontecendo, né? Muitos gestores olham e falam, tá dando migué, né? Desqualificando. Exato, Desqualificando uma coisa que pode ser sinal, né, antecipatório de que algo mais grave pode acontecer. Os afastamentos são sinais. Aí o caldo já entornou, né? Agora, você quer ver uma coisa, o Johnny? Irritabilidade no ambiente de trabalho, às vezes a gente não olha para isso como um sinal de estresse excessivo, né? A gente não olha. E às vezes é sinal. Exatamente, Muitas pessoas deprimidas, elas não ficam murchinhas, apagadas, não, elas ficam irritadas e agressivas. Exatamente, é como se estivesse chamando a atenção, inconsciente chamando a atenção, né? Alguma coisa tá escapulindo aqui do meu controle. Você quer uma outra coisa que também aí já é meio caldo entornado? Acidentes de trabalho. Exato. Às vezes são um sinal de falta de atenção, né? Muitos acidentes são causados por desatenção. E essa desatenção não necessariamente é negligência, às vezes é rebaixamento mesmo da capacidade de atenção e concentração na execução da tarefa, decorrente já de um quadro, né, de saúde mental. Erros frequentes no trabalho. Exato, Erros frequentes que a gente, mas é irresponsável, meu Deus, mas não é possível, é incompetente. Às vezes é sinal de desatenção. Nas tarefas administrativas, né, eu quero dizer, às vezes esses erros recorrentes são sinal de que a pessoa está ali, mas não está, que é o que a gente chama de presenteísmo, né? É o cara que está ali de corpo presente, mas o espírito dele, a mente dele está em outro ambiente que não ali. O presenteísmo é um fator, um sinal de que pode estar acontecendo alguma coisa. Porque o absenteísmo é quando o cara realmente falta. Exatamente, Mas e quando ele não falta e tá ali, mas não tá? Tá ali, mas não tá prestando atenção. Tá aquela ali. Velha frase, né? Você tem que estar aqui 100%. 100%. Mas quem que comanda isso? Quem controla isso? Então, é muita ousadia, prepotência, arrogância e inocência de achar que a gente controla isso.
Exato. Né? Então, o presenteísmo é um excelente sinal de que tem alguma coisa que não está caminhando bem, que não, né? Baixa produtividade. Geralmente a gente olha aquilo ali com os olhos de competência, mas baixa produtividade pode ser reflexo de várias coisas, não necessariamente de um adoecimento de ordem mental, mas pode ser sinal disso também. Né? Uma pessoa deprimida dificilmente vai estar produzindo 100%. Uma pessoa em burnout dificilmente vai estar 100%. Ela se esforça imensamente para isso. Mas exatamente, ela não né? conta, vai escapulindo pelos dedos, né? Então acho que esses são sinais muito importantes que no ambiente de trabalho as pessoas podem observar. Alguns são mais próprios, né? São mais fáceis para a liderança, outros são mais fáceis para os colegas de trabalho, que se tem ali um ambiente mais tranquilo, né? Mais colaborativo, e alguns vão parar no departamento médico mesmo, e a gente precisa também olhar para isso, né? Exato, né? Pegando o gancho de tudo que você falou, principalmente burnout, teve outro... Eu gosto muito desse podcast, teve aquela jornalista, né, que falou que ela estava com burnout, mas não conseguiu... como é que eu posso dizer assim? Um afastamento legal para cuidar do burnout, acabou sendo demitido e tudo mais, né? Aí como é que você vê que essa mudança na legislação hoje pode ajudar a cuidar desse bem-estar emocional dentro das empresas? Eu acho que alerta, de cara alerta, né, Johnny? Porque assim, como vira uma lei, digamos assim, se a empresa não observar isso, ela tem consequências, né? As consequências são variadíssimas, são muitas. Ela pode ser multada, ela pode ser fechada em alguns casos, né? Quando ela não atende aí aos requisitos de saúde e segurança, mas para além disso tem custo, sabe, para a empresa. Tem custo de treinamento, retreinamento, tem custo com exames no plano de saúde, que se essa pessoa tiver adoecimentos recorrentes ou se afastar, tem custo para a empresa, né? E cada vez maiores. Então as empresas precisam se debruçar sobre esse assunto, primeiro pela vida, é disso que nós estamos falando em primeiríssimo lugar, mas não só, porque tem, além desse comprometimento da vida em si, da questão do adoecimento, do risco de acidente, do potencial de risco de acidente fatal, que é o extremo, né, às vezes, aí de uma condição de adoecimento, a gente tem a questão de perda de produtividade, que é perda financeira, né? A gente tem os custos com afastamento, com treinamento, com turnover, porque muitas vezes, né, os empregados que se sentem pressionados e chegam no limite saem da empresa. Muitos saem. Muitos. Você tem custo com processos, com multas, enfim, não precisa de mais motivo para todo mundo olhar para isso, né? Para fazer sentido. Exatamente, né? Aí, agora, a lei em si, desculpa te interromper, mas a lei em si não garante, ela alerta, gente, olha, vamos olhar. As pesquisas mostram que os gastos com essa questão são imensos, né? Imensos. E as empresas que adotam medidas de cuidado verdadeiro com a saúde, né? Com a segurança e com a saúde, dentro da saúde, com a saúde mental, elas diminuem o número de afastamento, diminuem o número de turnover, diminuem os gastos com plano de saúde. Esse, inclusive, é um ponto. Você quer ver uma coisa? Exato, Muitas empresas hoje oferecem no plano de saúde cobertura de assistência psicológica, né? Mas olha como é que a gente está condicionado. Muitas empresas. Primeiro, às vezes tem número limitado de sessões de assistência psicológica. Quem que pode determinar que em 10 sessões, 20 sessões, acabou, a depressão sarou?
bem capaz de 10 sessões você precisar para se abrir, né? Para se abrir. A depender dos quadros, se for, por exemplo, depressão, às vezes a gente consegue um retorno de um bom dia em 10 sessões, a depender dos quadros. Muitas empresas, para você ter direito, por exemplo, a reembolso, porque muitas trabalham com reembolso, né? Não tem na sua rede ali o profissional, mas trabalha com reembolso. Você tem que justificar por que você procurou terapia. E a justificativa, boa parte dos planos cobra o CID, né? Um relatório e o CID, que é lá o Código, né, Internacional de Doenças, que te discrimina qual é a doença que você tem. Ou seja, qual é a possibilidade de você fazer isso de forma preventiva? Se você não tiver um CID, não tiver uma doença instalada, então você não tem muitos incentivos para buscar. Enfim, não quero dizer com isso que é responsabilidade da empresa pagar terapia para todos os seus funcionários. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente vê que hoje a gente trabalha muito mais na reatividade do que na proatividade. A gente trabalha muito mais no tratamento do que na prevenção, né? Então eu acho que são pontos importantes da gente estar olhando e pensando a respeito, porque a gente tem muita oportunidade de melhoria nesse sentido, Johnny. Exato. E na sua visão quanto às empresas, né? Elas estão preparadas atualmente, assim, para lidar com esse novo olhar que vai além dos riscos físicos, né? Que inclui também essa saúde mental? Eu acho que a gente tem uma longa jornada. Eu acho que muitas empresas já fazem algumas coisas importantes nesse sentido, né? Mas como a gente conversou antes, a gente engatinha em muitos sentidos também, em muitos outros sentidos também, né? Segurança não é a gente não tem uma cultura de segurança no geral, a gente ainda é muito dependente nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente adota um comportamento seguro, não por convicção, por acreditar que aquilo é importante, mas porque tem uma vigilância, uma cobrança, uma multa, uma punição, e aí eu digo dentro ou fora das empresas, né? Essa questão de saúde e segurança, ela passa pela tomada de consciência, primeiro, do próprio colaborador. Então, eu acho que a gente tem que ser mais protagonista nisso, ok? E as empresas precisam encarar essa oportunidade, agora essa obrigatoriedade, como uma oportunidade para realmente fazerem bem feito, né? Empresas grandes fazerem bem feito, que não seja para inglês ver. Muitas coisas a gente vê ali feito no papel. Muitas coisas de fiscalização se dão a partir de documentos. Papel aceita tudo, né, Johnny? Tanto em termos de saúde quanto em termos de segurança. Então eu acho que empresas grandes, até pela própria visibilidade, pelo risco do negócio, já tem uma caminhada, já está mais maduro nesse processo. Empresas menores talvez precisem correr muito atrás, e correr atrás não é uma boa, né? A gente tinha que estar pelo menos no ritmo que as coisas pedem, mas muitas empresas vão precisar fazer um esforço muito grande nesse sentido, não estão preparadas ainda, pelo menos, mas se tomarem consciência da importância, não só em termos de segurança do colaborador, da saúde do colaborador, mas do quanto isso também traz de retorno financeiro. Empresa fala em finanças, né, em dinheiro, em lucro, em produtividade, e eu acho que se os empresários, né, se as empresas, se as corporações prestarem atenção de que investir nisso é retorno para o negócio,
eu acho que eles vão se sentir mais motivados, né, a implementar as ações de forma séria, comprometida e garantindo a eficácia, dando espaço para que realmente tudo aconteça como tem que ser, né? Como tem que ser. Então, acho que eu tenho uma aposta, né? Não seria inocência dizer que estão preparadas e estão preparadas no mesmo nível, né? Com o mesmo grau de maturidade, mas eu acho que a obrigatoriedade agora cria uma oportunidade de investir nisso, de olhar para esse aspecto da saúde mental com mais carinho, né? Com mais atenção, com mais humanidade, né? Não somos máquinas. Não somos máquinas mesmo. Exato. Chegando aqui ao final desse nosso podcast, Luciana, a gente poderia falar o tempo todinho, né? Podia. Como podemos, assim, como sociedade, né, quebrar esse tabu que sofre sobre saúde mental, né? E como isso pode tornar natural para a vida das pessoas, né? Olha, é muito interessante, porque assim, uma questão que eu tenho é assim, por que saúde mental provoca reatividade, vergonha? Eu não sei. Porque se eu falo no meu ambiente de trabalho que eu tenho um problema cardíaco, todo mundo se solidariza, né? Se eu falo que eu tenho uma úlcera duodenal, se eu falo que eu sou celíaca, né? Tudo isso é muito compreensivo. Todo mundo se coloca disponível para ajudar. Agora, se eu falo que eu tenho depressão, que eu tenho síndrome do pânico, que eu tenho ansiedade, que eu fiquei afastada por burnout, isso já cria uma pulga atrás da orelha, porque as pessoas entendem isso como fraqueza. Exato. A gente precisa olhar para a condição de saúde mental como um adoecimento igual a todos os outros, né? Mas as pessoas ainda associam a fraqueza, associam a pouca energia, isso é falta de serviço. Depressão é falta de roupa para lavar. A gente escuta isso a rodo. E isso para os homens em especial, Johnny, que tem um contato muito escasso e precário com as suas próprias emoções, é um massacre para os homens. E aí eu estou fazendo esse recorte. É para as mulheres, mas para os homens é um terror, porque eles mesmos se culpam. Aliás, isso é uma constante no caso de depressão. A pessoa se culpa por estar daquele jeito. E ninguém se culpa por ter tido um infarto ou por ter tido um derrame. Mas na depressão, a pessoa se culpa, ela fica envergonhada, ela sente raiva por estar naquele estado. Ela atribui aquilo à preguiça. Exato, né? Exatamente. No consultório, eu vejo os homens com depressão. Na clínica, eles falam, eu estava ali naquele período de preguiça. Eles mesmos deslegitimam o que sentem. Os homens, olha, adoecimento mental para homens é uma tortura à parte, porque eles não dão crédito, eles não validam o que eles estão sentindo. Então, assim, eu acho que a saúde mental ainda é um tabu, porque a gente vê muito facilmente associada à preguiça, à falta de coragem, à falta de competência, né? À vulnerabilidade e à fraqueza. Quando a gente entender que não se trata de nada disso e que essa condição independe da vontade da pessoa, independe da vontade, da escolha, do querer, eu acho que a gente vai ter um olhar mais humanizado, né? Beleza. Humanizado. Luciana, como eu falei, a gente podia ficar o resto do dia aqui conversando sobre isso, mas muito obrigado pela sua participação, tá? Sempre um prazer conversar contigo. Johnny, eu que agradeço imensamente esse espaço, né, para falar de um assunto tão importante. E hoje eu estou do outro lado do balcão, eu estou recebendo no consultório pessoas que vêm desse ambiente.
Então eu acho que é extremamente significativo e importante. Então agradeço muito por esse espaço e quero reforçar aqui a minha alegria, né, de ter recebido seu convite e de ter te reencontrado e visto a tua caminhada, a tua trajetória. Obrigado. Muito obrigada por isso. Okay. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Ignea Geologia e Meio Ambiente. Acesse o site igneabr.com.br, a Revo Geosciences, acesse o site revogeosciences.com e a mentoria da Roberta Azevedo, acesse ela aqui no LinkedIn e no Instagram. Luciano, novamente, obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Verdade, obrigada. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.